안녕하세요. Eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do DoraCast. Hoje, diferente, que é o chá com a Dora, o chá com as Doras, as Dorameiras, ou a Dora, a nossa personagem, a nossa persona que representa a gente, representa você e representa quem se sente representado. Bom, eu sou Elisa, depois dessa introdução cheia de representatividade de palavra. Olá, gente, eu sou a Ellen. Boa tarde, Doratingos. Boa tarde, ixi. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou perdida no Sim, tempo, mas é isso, estamos aqui. Vamos gravar esse episódio diferente dos que a gente está acostumado a gravar, né? sim. Para A gente vocês. pode a gente pode estar meio perdida ou uma sobre a outra porque estamos em frequências diferentes em universos paralelos. Como que chama também? Dimensões que se ficam uma sobre as outras, a gente não sabe se está na 3, na 4, na 5D, na enea, enésima dimensão, ou na zero. Que está. A gente sabe que está, isso é fato. Estamos. É. Se você também está se sentindo um peixe fora d'água aí nesse começo de ano, nesses últimos anos, não está sozinho, não se preocupe. E hoje a gente vai conversar sobre autoestima. A gente acabou trazendo 2 episódios aí sobre questões de corpo, de como a pessoa se vê, como os outros veem as pessoas, máscaras sociais, até que ponto a gente aceita o interessante ponto de vista do outro como regra, até que ponto a gente se rebela, entre aspas, e tem a coragem de ser quem é, sem se importar com o que os outros falam. Então, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no DoraCast Oficial, e tivemos algumas respostas sobre qual o desafio em relação à autoestima. E algumas responderam mais aceitação, aceitar, se aceitar, provavelmente autoaceitação. Outra falou sobre se comparar, e uma outra falou sobre controlar os pensamentos negativos que eles me jogam para baixo, que foram as aspas dessa outra pessoa que respondeu. E querendo ou não, meio que resume o que a gente falou nesses episódios, né, da Queen of the Ring e o Gangnam Beauty. E foi exatamente sobre isso, se aceitar, comparação. A gente não falou claramente sobre os pensamentos negativos, mas provavelmente pessoas que... Acho que todo ser humano tem essa coisa do pensamento negativo, talvez como predominância, e até, já que eu lembrei, já falo aqui. Eu estava vendo uma série que tem um neurocientista, né, na série, e ele fala que a gente tem a tendência de registrar no sistema límbico ah, coisas negativas, experiências negativas, essa é a melhor palavra, porque para a gente ter de registro aquilo que é negativo, que traz ameaça, que traz ah, perigo, para que a gente não repita aquilo. Então, no sistema límbico tem mais tendência a fazer gravações, registros de coisas negativas. Então, até explica por que tantos pensamentos negativos, que uh, é uma consequência desse registro corporal, digamos assim. O que você acha? E que não é nada assim que a gente acha que isso é nocivo, depende, né? Mas eu vou usar assim Uhum, do que você trouxe. É só uma defesa do corpo mesmo, do sistema.
né? Então ele vai trazer mesmo. Aí a questão é o que a gente faz com isso, né? A Uhum, nossa reação diante de tudo isso é só uma defesa ou eu começo a entrar nas neuroses, que é isso que a gente acaba fazendo, e aí surte um monte de consequências, como a gente vê bulimia, anorexia, né? Eu só não vou falar sobre isso, mas que a gente vê como consequência dessa voz que a gente fica escutando do negativo, né? As distorções de imagem, isso tudo do lado hum, psicológico, né? Que a gente se olha no espelho e fala, nossa, não sou eu, e aí você começa com esses processos, né? E a gente falou disso nos episódios, né? Você acreditar que o outro traz isso para você e você ficar com isso. Então, que reação a gente tem? Porque, em primeiro lugar, a gente não se aceita. Então, eu vou ter a reação de aceitar do outro aquilo que ele me traz. E aí eu vou criando esses padrões, né? E criando, e daqui a pouco eu estou numa situação que eu não me reconheço mesmo, de forma alguma. E não adianta o outro me falar, porque não tem, né? Eu não consigo mais sair daquilo. Aí eu preciso realmente buscar ajuda, né? As ajudas que vocês acharem necessárias aí, mas a gente perceber quando isso se torna realmente algo que sai do nosso controle. Porque essa voz interna, né, de ficar no negativo, igual a pessoa colocou, né, dos padrões, desses pensamentos negativos, a gente tem, né, e a gente escuta o tempo todo, mas o quanto isso nos influencia no nosso dia a dia, né? Aqui, eu tenho um exemplo aqui em casa, né, a minha filha, ela fica muito ansiosa quando ela tem que se apresentar em público. Nossa, ela sofre assim muito, ela tem muita vergonha de tudo. Então, assim, agora a gente já está querendo procurar um psicólogo porque está gerando sofrimento, né? Ela uhum. chora, né? Então, isso não é legal, né? Você ter uma ansiedade, você ficar nervoso, é uma coisa, né, que todo mundo passa. Mas agora você começar a chorar, você não querer ir nos eventos por conta dessa vergonha, você querer se fechar por causa disso, aí tem algo que não está legal. Então é legal buscar ajuda, você procurar ajuda, buscar caminhos que façam. Eu acho que a gente na vida precisa se sentir confortável, Hum. né? Você deixar de sair porque o seu corpo, não vou mais sair porque meu corpo, aí eu coloco uma roupa, tudo que eu coloco, eu acho que eu fico, eu choro por causa daquilo, eu já tive muito processo assim, né, de chorar porque eu não, a roupa na minha cabeça eu tinha uma imagem daquela roupa, então quando eu colocava não ficava, eu chorava e não queria ir. Então isso causa sofrimento, não é confortável. Aí você acaba usando, sei lá, uma roupa que você não gostaria de usar por conta do seu padrão, essas vozes que ficam na sua cabeça te falando que você tá fora, tá isso, tá aquilo, tá, né? Então a reação que a gente tem com essas vozes, esses pensamentos negativos, que a gente tem que prestar atenção do quanto isso deixa a gente desconfortável, né? O quanto isso impede da gente fazer o que a gente gostaria de fazer, Sim. né? E esses E, doramas, eles trazem muito isso pra gente, né? Porque aí eles vão tratando isso e você vê realmente aquele desconforto, aquilo de não querer fazer, de não querer aparecer. Tem até um que a gente vai falar mais pra frente, que a moça deixa a outra se passar por ela, né? Porque ela tem vergonha dela, né? Então é um negócio assim que a gente fala, gente, como assim, né? na verdade, a gente já falou sobre um assim também. O próprio Queen of the Ring. Primeiro ele Verdade. começa a enxergá-la como o ideal dele. Depois, é, ela, a amiga descobre, não lembro exatamente, mas aí ela começa a se passar por ela. Então, mas é verdade, tem mais séries que isso acontece. Eu não tô lembrando o nome agora, mas depois a Ellen vai me lembrar. É, Eu quero lembrei causar qual. suspense. Eu Então, lembrei qual, eu você lembrei lembrou qual. qual que é. Lembrei. É uma série um Inclusive, pouquinho tem um mais. post do Prota que faz, tá lá no Instagram do Dora Isso, Cast. Tchau. Tem lá. sim, lembrei qual que é. Essa série é um pouquinho mais antiga. Aí foi até a Ellen que me falou para assistir, porque eu não conhecia ainda. Ah, o chá com a Dora é para a gente trazer assuntos
Podem ser profundos, pode ser, de repente, um bate-papo, quem sabe entrevistas mais para frente. Vamos manifestar entrevistas logo mais, quem sabe. Vamos manter aberto. Participação de vocês também, se isso for algo que seja um desejo de vocês, a gente conversar também. Que como eu, particularmente, estou fazendo um tratamento com a Ellen que fala da questão de autoabandono, digamos assim. Um tratamento energético, integrativo. Então, é como se eu tivesse revendo essa questão muito olhando para o lado de fora, mas sempre trazendo a fala para mim de que é apenas um reflexo do que eu escolhi como aprendizado, caso você também acredite em outras vidas, ou que o espírito ele encarna várias vezes em corpos diferentes. Se você também acredita nisso. Mas a gente viu que até nesse caso é uma questão dessa existência, da Elisa mesmo, de traumas que a criança Elisa passou, ficou registrado e vem com esse envelope de abandono, digamos assim. E o abandono, no meu caso, reflete de como eu cuido do meu corpo, de como eu cuido da casa, de como eu cuido da alimentação, de como eu cuido, principalmente da parte física, no caso, do que é palpável, porque a minha mente, eu alimento bastante a mente, eu alimento bastante a parte profissional. Agora eu estou lidando com questões de matéria mesmo, dinheiro, manter a casa, manter uma rotina de me permitir seguir o dia do jeito que eu desejo, porque eu sinto que eu conquistei isso de alguma maneira, então eu posso receber isso, porque se eu estou recebendo é porque alguma coisa eu fiz para poder viver o meu dia a dia do jeito que eu vivo. Como uma pesquisadora que está saindo de um doutorado, vai seguir aí nessa questão científica de pesquisa e tal, de que e também de me permitir esse certo abandono, digamos assim, quando se eu for olhar a palavra comparação. Uma pessoa normal, entre aspas, vai falar, eu tenho que fazer exercício todos os dias, eu tenho que comer mais saudável, tenho isso, tenho aquilo. Mas eu lembrei que o ano passado eu falei, eu vou tirar férias. Férias, assim, não vou fazer, não vou me preocupar com nada, nem com dinheiro, nem com alimentação, nem, sabe? É um abandono, talvez, por a questão do look, do como eu posso aparentar um mês depois dessa experiência, mas para ter a paz mental, porque eu já estava esgotada. E o doutorado traz essa energia, pelo menos muita gente que fala, sempre fala, nossa, mas tipo, você é louca de fazer doutorado? Ou é muito difícil? São as crenças, né? E querendo ou não, a gente acaba vivendo essas crenças também, porque a gente tem isso na gente e também tem uma massa muito grande de energia que repete que é difícil, que é loucura, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu falei, não, vou começar o que eu quiser, vou só assistir série, vou dormir a hora que eu for dormir, acordar a hora que eu acordar, tomar o banho na hora que der vontade, sabe? E foi bom, acho que eu alimentei muito a minha criança interna. Dela não precisar se preocupar, porque também uma outra coisa que, conversando muito com a Ellen e com outras amigas também, eu percebi que a criança que estava no comando da minha vida. O que é essa criança? É uma consciência, digamos assim, como se fosse um personagem na minha psique que estava querendo dar conta de um corpo adulto de 39, 38, 39, 40 anos. Mas não, quem precisa tomar conta do corpo é o adulto, é a adulta. E aí tem ali as energias ou as personalidades
massas energéticas de consciência que correspondem à criança, à mãe, ao pai, à sua família dentro de você, a ancestralidade. Parece talvez uma doideira falar, mas querendo ou não, se você parar para observar, faz sentido. E é isso que a gente quer trazer, né? Que faça sentido para vocês também. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque é, eu me permiti, não. E daí se eu engordei? E daí se eu, né? Daí se eu me abandonei, entre aspas? Mas eu precisava daquilo, desse mês de não ter preocupação nenhuma. E eu pude E fazer isso. Escolhi e e é o fiz. se acolher, né, Elisa? Porque às vezes a gente Aham. entra nisso de uma culpa, ai meu Deus, me abandonei. Não é isso. A terapia ela vem exatamente para isso, para trazer para você a consciência daquilo que está acontecendo. Mas não é para você se martirizar por aquilo. Então você acabou falando, não, tá, eu faço isso, então agora eu vou fazer de verdade, vamos ver a experiência como que é, né? E aí você viveu aquela experiência, tá, não é isso que eu quero para minha vida, né? E como você disse, você conquistou algumas coisas que te permitem fazer isso, Uhum. né? Então eu me permito isso, que é aquilo que a gente sempre fala, eu me permito, mas eu me permito o adulto, né? A criança, nesse Hum. seu caso aí, você tinha consciência dela. Então, ela precisava de alguns vamos dizer assim, ela precisava sair para brincar um pouco, né? Hum. Então você deu isso, mas quem estava conduzindo isso era a Elisa adulta, né? Ela não estava no comando da sua vida, porque às vezes o que a gente faz é deixar a criança no comando e a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? E a criança sempre vai estar com a gente, né? Porque ela registrou os fatos lá, igual você falou, você trouxe o sistema límbico e ele registrou tudo. Então a gente tem isso na gente, né? Então, o que a criança viu lá quando estava na fase infantil, ela trouxe isso, se não foi resolvido, a gente vai precisar resolver enquanto adulto. E esse adulto, às vezes, trazer essa criança e falar, olha, eu estou aqui, eu te acolho, nós não precisamos mais viver naquele sofrimento, ou naquela dor, ou só naquela alegria, porque às vezes era só aquela euforia também, né? E a gente sabe que a vida tem também as obrigações e né, a hora de brincar e a hora de fazer as coisas que não são só brincadeira, mas a gente conduzir isso com consciência, isso é legal, né? A gente ter consciência do que a gente está fazendo, a gente se permite sim, né? Mas eu tenho Uhum. consciência do que eu estou fazendo para mim, por mim, né? E sabendo que é por mim, por amor a mim. Não é mais o Uhum. outro que comanda a minha vida, né? Que é isso do externo, de ficar trazendo essas informações e a gente abraçando todas elas. E aí, realmente, quem vai ter o controle da nossa vida são essas dores, essas partes que estão em sofrimento ainda, que ainda não têm a consciência, né? E quem dá consciência somos nós, os adultos, que agora já consegue tomar o prumo aí, né? Uhum. Ah, E o Dora é muito lembro. isso, né, Isa, da gente conversar sobre isso, sobre essas questões Sim. que às vezes tem pessoas que o chá com Dora, na verdade, não tem com quem falar, né? E às vezes tem um monte de coisa presa. A gente aqui tem uma outra, tem um monte de amigo, né? Tem um pessoal que fala muito a nossa língua, mas tem pessoas que estão sentindo tudo isso, mas não conseguem expressar, né? Não consegue ter com quem falar. Até pode ter tentar falar com alguém, mas as pessoas não entendem porque falam, nossa, que Hum. doida, nada a ver, né? E não é doideira. A gente sente realmente muitas coisas assim. A gente se prende a alguns momentos da vida que a gente fala, por que que eu estou voltando nisso de novo? Né? Hum. Com a gente aqui é muito a questão do corpo, né? A questão do corpo mesmo, de olhar, nossa, mas de novo eu estou passando por isso, né? Sim. Quando que eu vou fazer a tal da reeducação alimentar? Quando que eu vou fazer exercício e vai começar a fluir? Mas é um dia de cada vez. É ter essa Eu paciência consigo, né? Desse é, acolhimento mesmo. E daqui né, essa pergunta que você fez, quando que eu vou ter a reeducação alimentar? Então, aquilo de a gente faz, nossa, vou fazer, aí faz, aí depois sai. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, tem alguma coisa que não foi resolvida, porque eu começo, paro, começo, paro, começo, paro, por que que aquilo não fica permanente? Né? Porque eu uhum, não entendo aquilo como um estilo de vida. Então, é parar para olhar nisso, né? Por que que sempre eu começo e não termino isso? Não hum, só com as questões do corpo, mas com tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente começa uma coisa, a gente vai super empolgado, fala, mas por que que daqui a pouco você perde toda a empolgação, você nunca mais faz,
cursos, né? Eu já vi muitas pessoas comprando vários cursos e não termina. Então, é olhar para isso, o que será que acontece aqui, né? E no mais profundo disso, tem alguma coisa que acontece. Não é só porque às vezes a gente fica naquilo, eu mesmo, né? Eu ficava só assim, ah, é preguiça. Você é muito preguiçosa, Uhum. muito, muito. E depois eu descobri que não é isso, tem uma outra coisa que acontece comigo. E aí eu falei, nossa, não que eu vá usar isso, né, um diagnóstico como muleta para não fazer as coisas, mas tira um peso de você. Você passa a se acolher, né? Porque você fala, olha, não era só preguiça como me diziam. E eu me dizia muito, né? Mas é alguma coisa que acontece no meu sistema. E não é só uma questão espiritual energética, porque a gente também precisa procurar o que acontece biologicamente com a gente, né? Então, às Uhum. vezes, tem uma química do seu corpo aí que está com problema e você não, né, não percebeu. Então, é legal procurar as ajudas necessárias, né, para a gente se entender e poder se acolher. E, e hoje tem muitas possibilidades de diagnóstico de, vou falar distúrbio, não sei se é bem essa palavra, mas de questões mentais, digamos assim. Uhum. Tem o tal do TDAH, TDA, tem essas siglas, tem terapia comportamental, tem terapias cognitivas, tem vários tipos de terapias e tem, tem gente que precisa de fazer uso de medicação para controlar os neurotransmissores, quantidade daquilo que está sendo colocada, produzida no cérebro, no sistema nervoso. Eu mesmo falando comigo ontem, é como se eu estivesse me explicando alguma coisa, tipo, a depressão são os neurotransmissores XYZ que estão comandando, digamos assim. Mas também são, mas é a quantidade disso. Uma pessoa saudável tem ali a produção de serotonina, dopamina, endorfina, GABA e cortisol, né? Que no caso, quando a coisa não está fluindo assim, o corpo produz cortisol. E se eu fico muito alegre, eu vou produzir mais um tipo de neurotransmissor, se eu estou mais triste, um outro tipo. Mas quando eu estou num processo de depressão, é ter uma enxurrada de muita produção daquele neurotransmissor que provoca esse estado de introspecção, de não vontade de ser, não ter vontade de fazer coisas, de querer ficar só deitado, sem energia nenhuma. E às vezes também essa questão de ficar sem energia porque não dormiu direito, porque não comeu, ou Uhum. porque não está cuidando da higiene básica, talvez, não está tomando sol, não está tendo É as que vitaminas. a vitamina D causa muito isso, né? Se você não tem muito no seu corpo, você fica com essa vontade de ficar sentado, né? Hum. Você desanima. Então, é isso que você está falando, olhar para tudo isso, né? De não só ficar achando que você está maluco, né? Porque hoje é mais fácil encontrar a solução para os problemas, para as disfunções ou os desequilíbrios do corpo. Acho que desequilíbrio é mais simpático. É, me veio uma questão de nas séries que a gente vê, por exemplo, quando eles estão num relacionamento, é como se a outra pessoa fosse o tudo para ela, o mundo para ela. Tipo, eu me apaixono por alguém, e aquela pessoa que eu me apaixono é como se ela fosse a minha vida. E é um peso muito pesado, no meu interessante ponto de vista. Você chega e fala assim: você é minha vida, ou você é a minha metade. E aí a sua metade, como ela viveu a sua metade a vida inteira? Eu não era uma pessoa inteira? Eu acho que É. isso acontece muito, né, Elisa? As pessoas vão buscar o outro pela metade, né? Primeiro você tem que estar inteiro, Hum, né? Senão, como que você vive feliz se você está pela metade? é. Não é? E
por mais, sei lá, por mais triste ou incompleto que a pessoa se sinta, ela é uma pessoa inteira. Sempre Uhum. foi, sempre será. E entra nisso, né, de, assim, se você vai querendo que o outro te complete, aí você vai, né, porque por sintonia você se encontra com ele, tá, e vocês ficam bem, tudo, só que quando aquele outro para de fornecer aquilo que você achava legal nele, que era o que você sentia que era, né, o que te completava, aí você começa a não gostar mais, né, não querer mais, fala, nossa, o fulano não me dá mais atenção, não a não gostar, mas você acha que aquela pessoa tá te ignorando, não te dá mais atenção quando era no começo, que não sei o que, mas não é isso, é porque aquilo parou, ela parou de fornecer aquilo que você buscava. Então, será que realmente era a sua vida aquilo? Então, né, será que você não se torna um vampiro? Né, tem que pensar Hum, nessas coisas, né? Será que eu não me torno uma pessoa que vai sugar a energia do outro porque ele me fornece algo que eu não tenho? Porque as relações, né, naturalmente acontecem por isso, né? Porque o outro tem uma coisa que eu não tenho e eu admiro, então a gente acaba se conectando. Mas quando eu começo a querer que o outro fique me dando atenção o tempo inteiro, que é isso que você está falando, nossa, ela é minha vida, ela é meu tudo. Quando ele para de fazer isso, então acabou o relacionamento, né? Aí, é, né? É um negócio que é para pensar, né? acho que esse dá um outro chá, né? Sobre Com certeza. relacionamentos. Vamos deixar para Vamos frente, deixar mais porque para frente, né? é um assunto. Mas quando você coloca a sua vida na mão de outra pessoa, aí, minha filha, se você não tiver autoestima, aí Aí você vai embora. vai, vai embora mesmo. E, e por outro lado, pensa só, uma coisa simples. A pessoa começa a namorar e recebe vários elogios, aí eles vão desenvolvendo um relacionamento aí de longos anos, as pessoas mudam, envelhecem, Uhum. se cuidam mais, se cuidam menos. Tem as questões do corpo, né? Tipo, coisa íntima, ir ao banheiro, arrotar, uma coisa assim, sabe? E, e aí você começa a pensar, ai, mas fulano não tá falando que eu tô bonita hoje, fulano falou que eu engordei, fulano falou que eu emagreci, fulano falou que eu tô feia, fulano tá. E é uma responsabilidade muito grande para outra pessoa e uma irresponsabilidade muito grande da própria pessoa. De se colocar nesse lugar, né? Sim, e não vou falar que eu não passei por isso em relação a querer receber do outro elogio, querer receber do outro palavras ou demonstrações para que eu me validasse de alguma maneira. Mas só que isso é válido até, sei lá, 10, 15% da sua vida. Todos os outros 85%, para não dizer 100%, é você que tem que se validar, você que dá o tapinha nas costas e fala: muito bem, você conseguiu fazer, parabéns. Tem até uma amiga nossa que falou isso para mim uma vez, Foi. uma mensagem. Se Deus Aham. parabéns. Aí eu peguei um vídeo no YouTube de palmas. Parabéns, Elisa, você fez isso hoje. Fazer isso para a gente começar a ter essa admiração por quem a gente é, enquanto a gente vai descobrindo quem a gente é. Que a gente só vai. Esse processo de descoberta do todo que a gente é uma descoberta a todo instante. Ela não é. Não é tipo, eu Ah, é, nasci, né? uhum. É até acabar, até começar de É. novo a tentar, né? Então, mas é isso que a gente está falando, esse adulto que traz a gente, né? Porque a criança está lá pedindo reconhecimento e não sei o Uhum. quê, e aí a gente dá o reconhecimento, quem dá? Nós.
né? Não vai esperar pelo outro fazer por você, porque senão você se acaba mesmo, acaba com o outro, porque você tira a energia do outro fazendo esse tipo de coisa, né? Você querendo que o outro te reconheça o tempo inteiro é cansativo demais, tanto para um quanto para o outro, porque você não recebe, ele também não doa, e aí fica uma sugação de energia que é muito cansativo, né? Hum, Então, quando a gente se reconhece, a gente dá o tapinha nas costas, a gente bate palmas para a gente, porque a gente sabe do que a gente é capaz, né? A gente não precisa que o outro nos diga. Claro que às vezes um elogio, né? A gente, né? Os seres humanos adoram elogios, né? Quem que não gosta, né? uhum, Mas não pode ser uma coisa que nos prenda, né? Receber elogio o tempo inteiro, porque aí a gente percebe que tem uma carência muito grande, né? hum, Então eu preciso olhar, né? Que o outro não vai ficar o é. tempo todo. Nem os pais da gente conseguem suprir tudo isso. Então, E finalizando esse chá, quem precisa dessa motivação, incentivo, desse incentivo, somos nós, bebês ali, que tá crescendo, desenvolvendo. Porque se a gente não receber um parabéns, é, Ê, você andou, olha, mexeu a mãozinha, sorriu. Isso faz com que a gente se desenvolva, a gente perceba que tem alguém olhando pela gente, que tem uma rede de proteção, de segurança. Mas, a partir do momento em que a gente vai saindo da infância, adolescência e se torna adulto, não só de corpo, mas principalmente emocionalmente, mentalmente, e aí vemos que existe uma palavra que a gente pode trazer também depois para uma outra conversa, que é a responsabilidade. E que daí é você com você mesmo que vai ter que cuidar da sua autoestima, da sua autoaceitação, dos seus pensamentos, orar e vigiar. Se eles estão negativos, aceita e tenta aos poucos. Começar a agradecer, porque você percebeu que está nesse padrão. Se não consegue, procurar ajuda. Aí é caso de deve procurar ajuda. Se você não com está dando certeza. conta de você mesmo. Isso é a coisa mais adulta e responsável que você vai fazer na sua vida. E às vezes as pessoas acham que tudo é pago, é caro. Não, existem tratamentos gratuitos, né? Nessas faculdades que tem psicologia, o pessoal gera lá um X, né, de tratamentos. Na rede pública tem alguns também. Uhum, Em casas espirituais, algumas elas oferecem reiki, oferecem várias terapias assim, que também ajudam muito as pessoas e são todas gratuitas. Às vezes precisa levar 1 quilo de alimento, alguma coisa, mas na maioria das vezes não precisa levar nada. Então, uhum. assim, hoje, como você falou no começo, hoje a gente tem uma gama muito grande de lugares que oferecem ajuda, né, para as pessoas. E essas Sim, conversas aqui que também, assim, às vezes só o ouvir a pessoa já, né, já fala, nossa, é verdade, né, isso acontece comigo, já dá uma aliviada. Então, tem muitos canais que fazem isso também, é bacana. com Que é o que você certeza. falou, a responsabilidade de eu querer olhar para mim, porque sou eu comigo até o fim. Sim. Então, faça o seu chazinho, escute você e se cuida da melhor maneira que você consegue. Começando com esse acolhimento da água quente com chá no estômago. Então, a gente se vê, se escuta, se fala no próximo Isso episódio. aí. Próximo episódio. Anhão. Fiquem bem. Até a próxima.